Boa noite a todos, pessoal. Vamos a mais uma aula de tecnologia das construções, né? Vamos tratar hoje sobre o tema instalações elétricas e hidráulicas prediais, né? Esse é o nosso tema de hoje, né? Hidráulica e elétrica predial. Vamos lá. No projeto, né, de instalações elétricas são representados, quem que a gente representa, pessoal? Os pontos de luz, tomadas, comandos e acionamentos, né, as passagens dos condutores e o quadro elétrico, entre outros. Esses são os mais principais, né? É importante que o gestor de uma construção, bem como os encarregados eletricistas, saibam ler o projeto, né, para garantir a correta execução do serviço. O projeto deve ser elaborado conforme a norma ABNT-NBR 5410, né, que trata das instalações elétricas de baixa tensão. E deve também, outra questão, a gente deve se levar em conta, né, as normas específicas da concessionária de energia elétrica local, né, da região onde está sendo feito o projeto, né? Porque elas que vão fixar os parâmetros para o cálculo das demandas e dos dimensionamentos, né, dos respectivos equipamentos. Então, aqui temos aqui, ó, né, o medidor, né, geralmente é assim, né, medidor, né, ramal de ligação, né, aqui tem a rede de concessionária em baixa tensão, o aterramento, né, o alimentador principal que vai até o quadro de distribuição. E aí temos os demais circuitos, né, que vão para cada ponto de consumo. Aqui temos o ramal monofásico, ramal bifásico e o ramal trifásico, né, que é a introdução às instalações elétricas de baixa tensão. A gente usa a norma, né, extra baixa tensão, vai até 50 volts, né, e a gente usa o 12 volts geralmente, né, os equipamentos nossos são geralmente de 12 volts, para uma questão de segurança do usuário. A baixa tensão, né, é de 50 a 1000 volts. Né? O pessoal fica achando que baixa tensão é até 220. Não é, até 1000 volts é baixa tensão. A média tensão é de 1000 até 36.200 volts, né? Sendo que nós temos a distribuição, né, dos circuitos urbanos, 13,8 kV, né? A alta tensão vai de 36.200 até 138.000 volts. E para cima, né, nós temos a extra alta tensão, que é de 138.000 volts até 750.000 volts. Então, as concessionárias, pessoal, elas classificam as concessionárias classificam as construções de acordo com a demanda, né? Em mono, né? Monofásico, bifásico, né? Ou trifásico, né? Levando em conta a carga total a ser instalada. Essa carga é resultado das somas das potências nominais, né, de consumo em watt ou quilowatt, de cada aparelho, equipamento, das lâmpadas, etc. Aí. Temos aqui um esquema de um quadro, né, de distribuição, as fases, né, neutro, proteção elétrica, né, fase neutro e terra, né,
fase neutra e terra, que geralmente, né, 2 fases mais terra, e assim por diante, né? Aqui uma torneira elétrica, 2 fases, né, provavelmente 220 volts aqui. Aqui também provavelmente 220 volts aqui, que é mais para o fato do cabeamento, né? Diminuiu a bitola do cabo, né? Suponha que um projetista está elaborando o projeto de instalação elétrica de uma residência e está levando a carga total para a área de serviço, né? 2 luminárias, potência média de 60 watts, sendo utilizada 5 horas por dia durante 30 dias. Em um mês, seu consumo, né, será de 18 quilowatts, né? Então, vamos fazer aqui, né? 60 vezes 2. Vezes 30. Vezes 5. Né? Então, essa é de 5 horas ao dia, né? Então, o consumo em mês será 18 kWh, né? 18 quilowatts. Pegou 60, né? Vezes 2, vezes 30, vezes 5. Tá? Chegou nesse valor aqui. Uma máquina de lavar, né? 1000 watts, né? Lavar roupas, né? 1 hora dia, 10 dias do mês, 10 kWh. Uma secadora, né? 3,5 kWh, meia hora por dia, 10 dias, consumo 17,5 kW. Um ferro de passar, né? 1 kW, 2 horas por dia, 10 dias do mês, consumo de 20 kW. Um aspirador de pó de 600 watts, meia hora por dia, 4 dias do mês, consumo 1,2 kW. Então, a potência total desse ambiente vai ser 66,7 kW. Os valores das potências por equipamento podem ser obtidos nos próprios aparelhos, né? Somando-se os valores para os outros ambientes, de acordo com os equipamentos e aparelhos particulares de cada um, o projetista sabe a potência total requerida para aquela residência, né? E esse valor irá nortear o tipo de ligação a ser solicitado junto à concessionária, bem como o dimensionamento do quadro elétrico, né? Aqui nós temos aqui esse site que é um simulador de consumo, né? É só clicar nele aí, será que entra lá? Entra. Ele faz um simulador de consumo aí, né? Aqui, né? Você põe as quantidades, ó, e calcular o consumo. Vamos pegar aqui, ó, um aspirador de pó, né? Vamos supor, um aspirador de pó, tempo de hora, tempo de uso, 1 hora, dias, 4 dias por mês. Vamos calcular isso aqui, ó. Calcular. O consumo em quilowatt-hora ao mês, né? Quilowatt-hora dá 5,6 kWh, né? É importante, legal, bacana esse site aqui da CEMIG, né? Centrais Elétricas de Minas Gerais. Muito legal. Então, vamos continuar aqui. É muito importante, né, pessoal, que os projetistas saibam a necessidade do cliente no momento do dimensionamento da ligação, né? Para que ao contatar, né,
a concessionária antecipadamente, né? Ele sabe quando você vai usar. O projetista, né? O projetista deve se informar também quanto à tensão demandada. O que ele tem que saber? O que o cliente quer. Né? Ele tem que saber o que o cliente deseja. Né? Ele tem que saber a potência demandada pelos equipamentos, né? E vamos fazer também aquelas que exigem uma voltagem 127 volts ou 220 volts. De acordo com essa classificação, as tomadas de cada tipo devem ser identificadas para o usuário não correr o risco de ligar um eletrodoméstico 120 volts em uma tomada de 220 volts, né? Que deve danificar o equipamento. Em algumas regiões, principalmente nas grandes cidades, a demanda por novas ligações é muito grande, né? O que gera sobrecarga, pessoal, no atendimento, né? Então, você tem que pedir com antecedência as tuas ligações, verificar se vai ter, se é necessário, de repente, extensão de rede, né? Ou, de repente, não tem aquela demanda, né, disponível no transformador, de repente, talvez seja necessário, inclusive, a troca do transformador. Né? Para isso, o agendamento antecipado junto à concessionária garante o atendimento, né, ao cliente num prazo correto. Então, as ligações mono, bi, trifásicas se diferenciam quanto ao esquema, né, ao tipo de cabos empregados e à capacidade máxima de atendimento ao usuário, que gera restrições ao uso de determinados equipamentos. Né? Às vezes tem um equipamento, um motor trifásico, né? Pode ser que você tenha um motor trifásico e daí precisa ver se a concessionária dispõe desse elemento aí. Desculpa aí, pessoal, caiu a câmera aqui, vou ver se está aí. Tá, então vamos lá. Então, as ligações, né? Você tem que saber o que você vai, né? Quais tensões que você vai, e se você vai precisar, né? O trifásico em determinados equipamentos, para solicitar a concessionária também. Alguns motores só rodam em trifásico, né? Nas áreas, por exemplo, aqui de elétron, se a potência ativa total for até 12.000 quilowatts, o fornecimento é monofásico, feito com dois fios, um fase e um neutro, a tensão é 127 volts. Né? Acima de 12.000 watts, até 25.000 watts, o fornecimento pode ser bifásico, feito de três fios, né? Duas fases e um neutro, e as tensões podem ser 127 e 220. Então, você vai pegar um fase e um neutro, né? Você vai fazer 127. Se você pegar duas fases, você vai fazer 220. Tá? A partir do quadro de distribuição, ó, né, lá naquele quadro, que se distribui a instalação da residência. Nele está também os disjuntores, né, para a proteção dos circuitos, né, o disjuntor geral, né, e os barramentos das fases neutro e terra. Né.
Nota-se que o quadro recebe energia elétrica do medidor, né, através do circuito de alimentação principal por meio de fios, né, condutores de corrente elétrica. E alimenta o quadro lá. Um circuito nada mais é que um conjunto de fios ou cabos encarregados de transportar a corrente elétrica, né? Esses fios são organizados no interior dos eletrodutos, que podem abrigar mais de um circuito, tá? Durante a execução das instalações elétricas na obra, ou em uma reforma, os eletricistas passam os eletrodutos pelos tetos e paredes, ao ponto de iluminação, tomadas e os respectivos acionamentos, né? Eles conectam, né, primeiro os dutos, né, os eletrodutos às caixas de passagem, sempre que precisam mudar de direção, né? E nos terminais onde se localizarão as luminárias, tomadas e os acionamentos. Quer dizer, na hora que for mudar de direção, tem que ter uma caixa, né? Em seguida, passam os fios e cabos necessários, né? Realizam as conexões e só então instalam os acabamentos, né? As tampas das caixas luminárias e as lâmpadas. O nosso quadro de distribuição, pessoal, é feito em material metálico, né? Contém as chaves, né, os disjuntores, que acionam e desligam os circuitos, né? E deve ser instalados em um local apropriado da residência, a 1,5 m do piso, com fácil acesso em caso, isso é importante, né, de necessidade. As pessoas, em algumas situações, colocam atrás de porta, não pode, né? Você tem que ter um rápido acesso ao quadro, né? Por questões lógicas de segurança. Desses quadros, né, partem os circuitos que alimentam as luminárias, tomadas, motores, se for o caso, né, no caso de uma piscina. O mesmo circuito não pode acumular função de alimentar luminárias e tomadas, né? Por isso, uma residência possui muitos circuitos para facilitar manutenções e evitar sobrecarga, né? Sobrecargas, né, de utilização. Cada circuito deve ser identificado, isso é importante, pessoal, identificar o circuito no quadro de distribuição. Para ele deve ser previsto um dispositivo de proteção, né? Alguns equipamentos, devido à sua elevada carga, demandam um circuito exclusivo, sendo nesse caso, por exemplo, o chuveiro. Geralmente os chuveiros, né, quase sempre, eles têm apenas um circuito exclusivo. Quanto maior a carga do circuito, maior a bitola do cabo, né? O que dificulta sua passagem, aí tem outro problema, nos eletrodutos, né? E sua conexão nos interruptores e tomadas. Temos aqui um quadro, né? Os disjuntores, né? Aqui disjuntor monofásico e aqui tudo bifásico. E uma entrada aqui trifásica, né? Uma entrada trifásica. Além disso, deve ser previsto o aterramento dos circuitos. O pessoal sempre todo deve ter. E aparelhos contra descargas, né? Aterramento e aparelhos contra descargas atmosféricas e curtos-circuitos. Né? Aterrar significa o quê? Conectar um dos terminais ao solo. Né? Na etapa de fundações da construção de um prédio, conectam-se barras chamadas rebars, né, específicas para este fim
a armadura das estacas, né? Tem um barramento adicional, né? Exclusivamente que garante que vai até, nos garante que vai até a fundação para que se faça o aterramento, né? À medida que a construção da estrutura da edificação avança, os elementos dos SPDA, né, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, acompanham, né, sendo conectados às armaduras de alguns pilares, formando uma prumada. Né? O aterramento interno deverá, então, ser conectado a essa estrutura. Nos edifícios, é comum que, devido à busca por praticidade na execução, os tubos, né, eletrodutos que contêm os fios e cabos, sigam um caminho preferencial, né, chamado de prumada, que facilita as manutenções, né, bem como evita cortes acidentais em caso de instalações de armários, por exemplo. Então, a gente vai fazer aquela prumada, né, a prumada de instalações, né? A prumada deve ser localizada no projeto, bem como os pontos de inspeção. Os shafts, se for um prédio em cada andar. As caixas de passagem, né? São elementos embutidos nas paredes, né? E forros, onde chegam os eletrodutos e servem para organizar a distribuição dos cabos nas mudanças de direção do caminhamento dos mesmos pela rede interna. Deu um probleminha que eu estava vendo o que era. Pessoal, desculpe aí. Vamos lá. Então, vem aquela parte aqui, ó, pessoal. As seções dos fios e cabos, né? Depende da capacidade de corrente desejada e do tipo de circuito, que deve ser dimensionados segundo a NBR 5410, né? Que também especifica as cores padrão, né? Neutro azul, terra verde ou fase sem cor específica. Né? O azul, né, o neutro é o azul, o terra é o verde, né, o verde é o amarelo, e o fase não tem uma cor específica. Na iluminação dos ambientes, pessoal, os dispositivos de acionamento, né, são os mais comuns, são os interruptores, que podem ser simples, paralelo e intermediário, controladores de luz, sensor e de presença. O interruptor simples permite o comando de um ponto de luz apenas, já que o esquema paralelo intermediário permite o acionamento de uma mesma lâmpada por diferentes pontos. Né? O controlador de luz possibilita controlar a intensidade da luminosidade por meio da dimerização. Aliás, hoje temos o LED dimerizado, mas ainda está um custo elevado. Né? Aqui uma representação do quadro elétrico, né? Do Terra, né? Terra está aqui. O IDR, né? O dispositivo, né? Residual, né? De proteção, né? Que ele é ligado ao neutro, né? Ele é ligado ao neutro. E aqui os circuitos, né? Disjuntores, né? Tá?
Aqui é o fase-fase, aqui está formando 220, né? E aqui está formando 110, né? Ok? Cada circuito desse alimenta um grupo de equipamentos luminares. E normalmente é separado por ambiente e tipo de equipamento, né? De equipamento que alimenta. Agora vamos para as antenas e telefonia. Em edifícios são afixados ao topo antenas para recepção de sinal de TV aberta, né? E a partir delas partem as prumadas, né? Em cada pavimento, os apartamentos derivam através de cabos coaxiais, né? A ligação até o aparelho da TV do respectivo morador, né? No caso de TV a cabo, sinal fechado, o funcionário da operadora contratada pode utilizar a caixa de inspeção da prumada, passar sua tubulação específica e levá-la até o interior de apartamento, né? Sinal fechado. A telefonia tem destaques, né? Já que integra as ligações de internet e de TV a cabo, uma demanda essencial para a maioria dos nossos clientes, né? Suas tubulações devem ser exclusivas, não podendo ser aproveitadas as tubulações de instalações elétricas. Inclusive, deve-se manter uma distância mínima de 20 centímetros entre telefonia, eletricidade, TV e interfone. Esse tipo de projeto também deve ser submetido à aprovação da concessionária sempre que a edificação possuir 3 ou mais pavimentos. Informações importantes para a gente aí, né, pessoal? A entrada telefônica se dá por meio de um poste particular, né, ou caixa, quando a entrada é subterrânea. Na fachada instala-se uma caixa de passagem que recebe a tubulação de entrada, né, e distribui para a caixa geral de distribuição, que deve ser aterrado. A entrada telefônica, né, deve ser aterrada. Essa, por sua vez, alimenta as prumadas, né, que terminam na caixa de saída, onde se conecta o telefone. Esse sistema também é de demanda de aterramento. Então, encerramos a parte de instalações elétricas, telefonia, né? E a parte de instalações hidráulicas ficará para a próxima aula. Boa noite a todos e até a próxima.